Bom dia, colegas auditores fiscais federais agropecuários. Acredito que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Hoje, com mais uma live sobre o nosso CONAFA, né? Vamos falar um pouco aqui sobre as estratégias, o futuro da nossa carreira. Nosso amigo e assessor do DIAESE, Dr. Tomás, que é um grande parceiro nosso, esteve recentemente no estado do Mato Grosso, realizando um curso de discussão, inicialização sindical, né, de formação sindical, e vai também realizar outros momentos aí na nossa carreira em outras localidades, durante ainda este ano e no início do primeiro semestre do próximo ano. Eu vou deixar a programação depois para o nosso diretor de formação profissional, Luiz Eduardo, comentar um pouco aqui com vocês. Mas eu gostaria muito de cumprimentá-los, né, nessa semana aí, primeira semana de outubro. Em breve estaremos juntos no nosso 7º CONAFA, que está ficando muito bacana. Estamos trabalhando com todo carinho e organização. Eu já saúdo aqui a nossa comissão organizadora, por meio da nossa coordenadora e delegada sindical do Rio Grande do Sul, a Beatriz. Um momento muito bom, eu acho que vão com a alma aberta aí, né, com o espírito aberto para a discussão, né, discutir a nossa carreira, discutir a participação e as ações do nosso sindicato nessa conjuntura que eu acredito que o Thomas vai abordar, né, com muito dinamismo, com muita informação, essa questão político-econômica que nós estamos vivenciando, né, que, querendo ou não, impacta, né, de forma muito contundente os movimentos sindicais que estão muito oriçados, né, muito agitados, com relação principalmente ao relatório da reforma administrativa que foi publicado hoje pelo coordenador do GT, o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro. Então, o relatório tão esperado pelo governo, né, e também pelo movimento sindical, pelas representações das carreiras dos servidores públicos, não só federais, tá, pessoal? Aí a reforma ela impacta os 3 entes federativos, aí, estados e municípios também. Então, nossa equipe agora está com um documento, está analisando esse documento, passamos também para a nossa assessoria e vamos trabalhar em conjunto, né, com os fóruns, tanto o FONASEF como o FONACAF também, bem como com o Instituto Servir Brasil, né, que é o braço operacional da Frente Servir Brasil em defesa do serviço público. Então, estamos vivenciando, e hoje, especialmente, também saiu o novo regimento interno do Ministério da Agricultura. Então, temos muita informação hoje para realmente analisar com muita profundidade, porque seremos aí demandados por nossa base de filiados hoje e também nos próximos dias. Mas, como hoje a temática é CONAFA, 7º CONAFA, temos aí notícias boas, confirmação aí de patrocínios, né? Ajudas aí de órgãos que são parceiras nossas aí, mas não são órgãos fiscalizados, ficam muito tranquilos com relação a isso. Estou falando do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a nossa solicitação de patrocínio foi habilitada, né, com indicativo muito bom para aprovação, e da Mútua também, né? Então, aí eu estou falando aí dos engenheiros agrônomos e dos médicos e médicas veterinárias. Então, nós vamos ter uma parceria. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina Veterinária realizará a sua plenária lá em Bento Gonçalves, nos mesmos dias do nosso CONAFA. Então, teremos lá, para esse público, representantes da medicina veterinária, do Conselho, mas também da Mútua, né, por meio do CONFEA, porque é um único sistema, tanto que a apreciação é feita entre os colegiados das solicitações, e também com representantes do Conselho de Farmácia. Então, nós temos aí praticamente as 4 formações envolvidas com conselhos federais, e o de Química, nós convidamos o Conselho Federal aqui, não tivemos ainda a resposta positiva, mas vamos fazer também todo o esforço para que, pelo menos, o representante regional do estado do Rio Grande do Sul, ele se faça presente lá no nosso evento, tá bom? E fico por aqui, né, vou acompanhar a live, nós estamos aqui, tem a presidente da comissão Cacaueira,
lá de Ilhéus, Itabuna, na Bahia, está aqui me aguardando aqui na antessala. Eu vou conversar um pouco com ela, mas o Ricardo Aurélio vai acompanhar toda a live junto também com assessorando o nosso palestrante, o Tomás, mas teremos uma participação agora rápida. E aí já prepara aí, Luiz Eduardo, falar um pouco do seu planejamento aí para este ano e para o próximo ano, na parte de formação sindical do nosso sindicato. Um abraço, Thomas. Boa sorte aí na sua apresentação e nos veremos aí muito em breve. Um abraço. Luiz Eduardo. Não sei se ele está conseguindo entrar, geralmente pelo telefone é um pouco complicado, né? Mas enquanto ele não consegue aqui, se ele consegue, alguém consegue vir me dar um aviso aqui, se ele vai conseguir ou não. Ó, pode vir. Ele vai vir falar daqui, pessoal? Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a participação de todos os filiados aqui na live do Thomas, do nosso amigo do DIEESE, que sempre colabora com o sindicato, e passar algumas informações para vocês. A gente vai começar agora, no mês de novembro, um ciclo de palestras presenciais nos estados, né, com o próprio Thomas. A gente começa agora em dezembro aqui, para os filiados do Distrito Federal, e a partir do ano que vem a gente já tem conversas com delegados de 3 estados, para que, a partir de fevereiro do ano que vem, a gente leve para o máximo de estados que for possível curso de formação sindical. A gente vai estreitar essas conversas durante o CONAFA com o restante dos delegados, para aqueles estados que tenham interesse em participar desses cursos de formação sindical, para que a gente faça a programação para que durante o primeiro semestre do ano que vem a gente realize esses cursos, tá? Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês. Aproveitem bem o Thomas hoje durante a live, tire suas dúvidas. O Ricardo Aurélio, nosso vice-presidente, vai mediar a live, tá? Então, Ricardo, passo para você, e aí a gente já entra para que o Thomas comece as suas explanações. Tá, pessoal? Muito obrigado. Bom dia. Vamos já passar aqui para o Thomas, né? E lembrar que as perguntas vão ser feitas aqui no chat, por escrito, e no final da apresentação a gente passa para o Thomas poder responder. Lembrar, então, que cumprimentando as informações do Pablo, importante a realização do nosso CONAFA, 7º CONAFA. Aqui, essa live hoje é uma etapa preparatória do 7º CONAFA, com essa boa notícia das decisões de ontem, né, que é a multa ser um dos patrocinadores, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, somada ao patrocínio já do Sicob também, Sicob Executivo, aqui em Brasília. Então, são 3 importantes parceiros nossos, e no caso da multa e do Conselho Federal, a primeira vez que patrocinam um congresso nosso no CONAFA. Sicob já vai ser a 2ª ou 3ª vez. Então, assim, importante, e vamos aqui debater aspectos que são essenciais, né, que é sobre mobilização a partir da realidade dos auditores, com Tomás, que é do DIEESE, que já conhece bastante a carreira, que teve em alguns outros estados já fazendo um trabalho importante nosso de formação. Então, já passo para você, Tomás, e vamos aqui acompanhar. Seja bem-vindo ao sindicato de maneira virtual. Com você. Bom, então, recomeçando aqui, eu queria agradecer o convite. Meu nome é Tomás, eu sou do DIEESE, e o ANFA Sindical é um filiado do DIEESE, muito importante dentro do setor público federal. Eu, pessoalmente, tenho tido essa oportunidade, né, de ter um contato próximo com vocês já há alguns anos, especialmente a partir do 5º CONAFA,
lá em Alagoas. Vocês estão indo agora para o 7º, né? E naquela ocasião, justamente o tema que vocês indicaram, né, para o trabalho foi justamente consciência e participação sindical, né, dentro da perspectiva de que os tempos, né, que se vivia naquele período exigiam, né, um aprofundamento justamente sobre o que significa estar no ANFA sindical, né, como um militante sindical, como um dirigente sindical, né? E naquela ocasião a gente, dentro de um dos mini cursos, justamente aprofundou sobre os desafios em relação a esses temas, né? Porque a gente escuta muito falar, né, há muito tempo, de que o movimento sindical passa por uma crise, de representatividade, de participação, que as pessoas não se interessam mais por uma ação coletiva, que é a essência, né, do sindicato. E, e mais do que ficar constatando isso, né, o objetivo sempre é identificar de fato quais são as causas específicas disso em cada sindicato, em cada realidade de sindicato, e atuar para superar essas questões, né? E no caso do ANFA sindical, eu acho que a partir do 5º CONAFA, e muito especialmente a partir do ano passado, em que eu tive a oportunidade de dialogar em algumas delegacias estaduais, né? Por exemplo, no Espírito Santo, Pernambuco, aqui em São Paulo também, onde eu estou, e mais recentemente no Mato Grosso, a gente justamente foi identificando, né, quais são as especificidades, né, que levam a esse desafio de participação, né, que é específico da realidade da categoria, né, do AFA, e mais especificamente do ANFA sindical. De fato, o que a gente observa, né, desde ao longo desses anos, né, é que, em se tratando, né, de uma categoria do Serviço Público Federal, com as especificidades das que vocês têm, né, os desafios que a gente foi identificando, eles vão sendo superados com louvor, né? Eu acho que haja visto essa proposta aqui, né, desse canal que propõe esses debates, enfim, e tem tido uma mobilização grande, pelo que eu estou vendo aqui hoje e pelo que vi de notícia de outras atividades, né? Então, o ANFA Sindical acho que tem buscado dialogar com esses desafios que estão colocados, e que nos últimos 6 anos, né, desde o 5º CONAFA, eles se transformaram, né? O Florestan Fernandes, um importante sociólogo brasileiro, escrevia, né, se referindo ao próprio movimento sindical durante o período da ditadura, né, que era tarefa do movimento sindical, em primeiro lugar, não se deixar liquidar, né, em segundo lugar, não se deixar cooptar, e em terceiro lugar, obter conquistas reais para a categoria, né? Os tempos foram mudando, então hoje a gente goza de liberdade sindical, de associação, então não há o perigo da liquidação sindical, né? O perigo da cooptação está sempre presente, né? E esse é um tema relevante, especialmente no caso da relação do ANFA sindical com a função que vocês exercem e com o poder das empresas com as quais vocês se relacionam, né? Mas evidentemente que essa é uma questão que está afastada aqui no caso do ANFA sindical. E o desafio é justamente garantir as conquistas reais, né? Porque é isso que de fato faz com que a atividade sindical seja reconhecida e isso gere engajamento, né? Os tempos são outros e os desafios, né, como o Jano estava colocando aqui no início, eles são muito mais referentes à concepção e o papel do Estado brasileiro, com os quais você se relaciona. Afinal de contas, vocês são uma carreira típica de Estado, né? Então, o que vai alterando nesse período é justamente o papel do Estado
na atuação como regulação econômica, como fiscalização, né, no caso mais específico de vocês, e como se vê, dentro desse papel do Estado, o sentido do servidor público, né? Como que se ingressa na carreira, se existe carreira, né? Se existe estabilidade, se existe proteção funcional em relação ao poder econômico que é regulado pela categoria, né? De forma muito específica, o grande desafio que nós temos hoje em relação ao serviço público no Brasil é a reforma administrativa, né? E é em relação a essa questão muito concreta que se deve buscar mobilização e participação consciente dos filiados no ANFA, né? Agora cedo, né, nós começamos a receber, então, o relatório desse grupo de trabalho que funcionou durante alguns meses, né, presidido por esse deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, por indicação da mesa diretora da Câmara, né? Já chegaram também a proposta da PEC e de algumas alterações legislativas que eles estão sugerindo, no bojo, então, do que constituiria a reforma administrativa. Vocês estão acompanhando isso, né, como entidade, desde o início, né, inclusive no âmbito também da FONACAT, FONACEF. Nós, no DIESE, temos também analisado, inclusive, o grande desafio em relação a esse tema é justamente que até agora não existia um documento apresentando de fato a proposta, né, seja a PEC, seja alterações legislativas. No último domingo, não sei se quem teve a oportunidade de assistir, mas na televisão Bandeirantes, o deputado Pedro Paulo deu uma longa entrevista de 1 hora, em que ele abordou, então, o que seriam alguns aspectos, né, que nas conversas a gente tinha levantado em relação à reforma administrativa. E me parece que para o ANFA sindical, um dos grandes desafios colocados é justamente essa perspectiva de possibilitar a contratação temporária, né? Inclusive com a figura de uma nova figura de contratação que seria um temporário com estabilidade durante um determinado período. Então, seria um temporário estável por até 5 anos, ele mencionou isso, né? Ao final do que o contrato seria encerrado e pronto, né? Ou mesmo, a outra possibilidade é a generalização da contratação temporária, para, provavelmente, o que eles querem é para funções, por exemplo, do magistério, né? Como o Janus muito bem colocou, as propostas de reforma que a gente tem vivenciado no Brasil de 2016 para cá, e isso inclui o teto de gastos, que foi implantado a partir de dezembro de 2016, a generalização da terceirização, a reforma trabalhista, que são de 2017, a reforma previdenciária, que é de 2019, obviamente a reforma tributária dos impostos indiretos, né, que acaba de ter uma regulamentação no Senado. Todas essas reformas, elas não dizem respeito apenas à União, né? Vocês já seriam afetados diretamente porque, prioritariamente, essas reformas partem da União. Por exemplo, o teto de gastos, né? O teto de gastos foi implementado no orçamento da União, mas como a União no Brasil tem um grande poder arrecadador de impostos e faz as transferências, os outros entes, especialmente estados, passaram a também assumir políticas de gestão orçamentária que contemplavam, né, a ideia de um teto de gastos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000, ela também já veio como uma lei que vinculava não só o orçamento da União, mas também de estados e municípios. E é assim que está em vigor até hoje, né? Então, a gente vive um período em que essas grandes reformas, elas afetam todo o serviço público, né?
E no caso da administrativa não vai ser diferente. O que está se discutindo nessa PEC e nessas alterações legislativas, pelo que a gente já pôde apurar, né, são a criação de novas modalidades de contratação que flexibilizam a contratação do servidor público, né, e isso valendo para todas as esferas federativas. No caso específico do ANFA, a gente sabe que a terceirização ela tem o nome de autocontrole, né? E é muito plausível imaginar que mesmo para funções de auditor fiscal federal agropecuário, se possa contemplar essa modalidade da contratação temporária estável por até 5 anos, né? Porque o grande argumento, né, de quem está defendendo a reforma administrativa é a necessidade da flexibilização de contrato, né? A estabilidade ela evidentemente é um empecilho para isso. Então, no caso, a ideia é trazer para o setor público o que já existe no setor privado, que é a grande rotatividade de trabalhadores, né? No caso do setor público, é enfraquecendo, né, a estabilidade por meio da possibilidade de substituição de servidores que se aposentam, por exemplo, serem contratados nessa modalidade. Então, o que nós estamos vivendo daqui para frente, né, o desafio de engajar e mobilizar auditores fiscais federais agropecuários nesse debate, né? E o que a gente tem notado, né, é que o sindicato, né, que quer se fazer relevante, quer que ser reconhecido pela categoria, precisa entrar nesses debates com grande qualificação das suas opiniões, né? E não é por acaso que a própria história do Diese, né, a entidade que eu faço parte, ela surge daí, né? Esse ano nós estamos completando 70 anos, agora em dezembro, e a origem do Diese é justamente uma demanda de alguns sindicatos aqui de São Paulo, nos anos 50, que queriam qualificar a sua intervenção em negociação coletiva por aumento de salário. Porque naquela altura, a taxa de inflação ela era calculada pela Prefeitura de São Paulo, né? Estamos falando de 70 anos atrás, né? A cidade de São Paulo tinha uma grande centralidade econômica em relação ao Brasil, e a inflação de São Paulo muitas vezes era utilizada como parâmetro para negociações, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, né? E só havia aquela taxa de inflação, praticamente, né? Então, o movimento sindical, para se qualificar nesse debate, cria um departamento de estatística para fazer a sua própria mensuração do custo de vida, né? E eu acho que isso vem se aprofundando ao longo dos últimos 70 anos, e, obviamente, as questões com as quais a gente vai precisando negociar, especialmente categorias típicas de Estado da União, elas se tornaram muito mais complexas, né? A gente vai ver isso agora na reforma administrativa. Então, eu acho que uma iniciativa importante, né, que o ANFA tem feito é justamente buscar a ação cooperada com outras entidades sindicais do Serviço Público Federal, né? Não é por acaso que o próprio movimento sindical de servidores já criou há alguns anos FONASEF, FONACAT, né, com esse intuito, né, de somar forças para atuação em relação não apenas ao executivo, né, que é a ligação direta, vamos dizer, é o empregador direto do servidor público da União, mas principalmente a negociação no âmbito legislativo, que é onde se aprova o orçamento, que é determinante para pensar em carreira, pensar em salário, e também onde se definem as regras de contratação e de exercício da função, né? E mais recentemente, a gente está percebendo que o movimento sindical também descobriu, né, o Supremo Tribunal Federal como uma esfera importante de atuação, para além do que a gente já tem a relação no dia a dia, que é
normalmente mais a Justiça do Trabalho, né? Mas dentro do Poder Judiciário, hoje em dia, o movimento sindical já coloca na sua estratégia ação direta no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, o que eu estou querendo qualificar, né, que a gente tem passado por um momento de qualificação do debate, da intervenção em relação à sociedade para defender as nossas posições, né? O ANFA tem feito isso, eu tenho podido acompanhar, né? Por exemplo, aquele amplo estudo que vocês fizeram para mostrar a importância da categoria dentro da cadeia do agronegócio, né, com a qual vocês são mais vinculados. E isso é uma forma de influenciar, né, vamos dizer assim, de furar as bolhas, né, só da categoria ou só dos servidores públicos, para mostrar a importância da categoria no âmbito mais amplo da economia nacional. Isso é uma questão que aparecia muito nas conversas que a gente fazia, desde o quinto CONAFA e nessas oficinas mais recentes, né, em relação ao que mobilizaria a ação sindical do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, né? Uma delas, que aparecia com muita força, era o reconhecimento da categoria, né? Eu sei que isso é uma pauta importante para vocês, no sentido de vocês são auditores federais, né? E sabemos que existem outras categorias de auditores, né? Então, essa equiparação, né, inclusive do ponto de vista do reconhecimento na sociedade, era algo que aparecia muito frequentemente como o que mobilizaria, né? E não por acaso isso é uma pauta presente, né? Dentro das atividades que são feitas com o trabalho de mobilização pelo ANFA Sindical, várias iniciativas eram mencionadas, né? Especialmente muitas, como esta aqui, né, que é a primeira vez que eu estou participando, que se utilizam das possibilidades das redes digitais. E isso, para uma categoria como a de vocês, é essencial, porque talvez um dos grandes desafios para a ação sindical que a gente tem vivenciado hoje, no âmbito geral do movimento sindical, é justamente essa dispersão geográfica, por conta da dinâmica do trabalho de vocês, né? E as redes digitais, uma atividade como essa, permite que AFAs do Brasil inteiro, né, consigam participar, consigam escutar, pelo menos, né, enfim. Então, o acesso à informação nesses tempos que a gente está vivendo, através das redes digitais, é muito potencializado. E isso é uma necessidade do movimento sindical e que se associa, né, e pode e deve ser considerado, né, como uma forma de mobilização, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante no caso específico da categoria por conta dessa dispersão geográfica, né? O que não substitui também os momentos presenciais, né? Vocês vão ter agora um momento forte, né, que é o Congresso, tem os delegados que vêm do Brasil inteiro, mas no âmbito das delegacias sindicais, né, a gente percebe também que faz falta um cronograma dentro do ano, marcando alguns encontros presenciais, né? E aí a divulgação prévia dessas datas, né? Uma consulta inicial também para saber quais dias são mais propícios, né, para que as pessoas participem. Por exemplo, agora em Cuiabá, a gente teve a oportunidade de estar lá no dia em que se celebrou também os 25 anos da carreira, né, da carreira específica de vocês, né? A gente sabe que o sindicato é mais amplo, a própria carreira centenária, né? Mas esses 25 anos do AFA, como é hoje, né? Então teve uma celebração lá, teve uma festa, enfim, são momentos em que também se faz a mobilização. Isso apareceu muito também nessas consultas, nas conversas que a gente fez, e confraternizações são também vistas como momentos de mobilização, né? E a partir daí se pode fazer muita coisa, né? Um tema que ainda é
presente, né, embora eu acredito que de forma um pouco menos intensa do que era, por exemplo, em 2019 e até mesmo o ano passado, é a dimensão da polarização política, né? E o movimento sindical ele tem uma característica que é um pragmatismo, porque está muito vinculado a conquistas reais da categoria, que eu acho que permite, né, uma união de forças, mesmo quando, por exemplo, a visão político-partidária seja diferente. Isso aparece muito em sindicatos, entidades sindicais de servidores públicos, né? Porque, no geral, quando você identifica que o tema central, né, é qual é o papel do Estado que o sindicato defende, né, então aí fica mais tranquilo você superar certas diferenças políticas e ter uma unidade em relação, por exemplo, à necessidade de que auditor fiscal federal agropecuário seja uma função típica de Estado, portanto, transcendendo a governos e que, portanto, exige estabilidade e proteção em relação ao ente que está sendo fiscalizado, regulado, né? Mas isso é uma disputa na sociedade também, em relação a esse papel do Estado, né? Eu acho que isso aparecia também de forma muito forte, né? Eu acho que a própria conjuntura política mudando, ela foi fazendo com que esse tema fosse ficando um pouco menos desafiador, né? Embora ainda seja presente. Por isso que dentro do movimento sindical de servidores, né, essa concepção de papel do Estado, de servidor público, ela é essencial, se tenha muito bem definido, né? Hoje a gente vive um contexto em que, no âmbito do governo federal, né, estão instaladas mesas permanentes de negociação, né? É uma realidade diferente do que se tinha no governo anterior. E essas mesas permanentes de negociação, elas se referem a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que prevê isso para os servidores públicos, né? A gente sabe que a Constituição de 88, ela deixou algumas lacunas em relação ao movimento sindical. O próprio direito de greve, que foi afirmado pelo Constituinte, começou a ser enfraquecido já em 1989, né? E na reforma, mini reforma constitucional, ali de 92, né, o direito de greve já foi muito limitado, né? No caso do setor público, até hoje, o direito de greve ele é mais limitado do que no setor privado, né? E muitas vezes cabe a um juiz de primeira instância praticamente inviabilizar uma paralisação, né? E a greve é um instrumento importante. No caso de vocês usam outros mecanismos, né? Por exemplo, operações padrão, essas coisas que de fato também podem surtir o mesmo efeito. Mas a negociação coletiva no setor público ainda ainda espera uma regulamentação geral, né? O Brasil é signatário dessa convenção da OIT, a 151, mas ainda depende, né, de regulamentação no âmbito do legislativo federal e principalmente estadual e municipal, né? Então é muito raro você encontrar prefeituras, por exemplo, que tenham mesas permanentes de negociação com seus servidores. Essa experiência que tem acontecido desde 2023, ela é pedagógica nesse sentido, porque mostra que primeiro é preciso existir a mesa, né? É preciso haver essa disponibilidade a partir do governo, do executivo, né? Por outro lado, aí a gente permite entender também limites, né, e questões que podem avançar para que essas mesas se tornem mais efetivas, ou enfim, que garantam de fato alguma ação que leve, né, o que seria o ideal, né, que é a discussão em cada mesa, para cada carreira, na elaboração da LDO, né, por parte do Ministério da Gestão e Inovação.
em relação, e junto com o planejamento, né? Então, que essas mesas pudessem influenciar a elaboração da LDO e, obviamente, né, da própria LOA, né, que é onde, de fato, vai se assegurar recursos, né, para processos de valorização de carreira, enfim, valorização salarial, né? Então, mas no caso específico de vocês participam, acho que tem uma mesa específica da carreira, né? E isso é um avanço que precisa ser perenizado. Esse é o nosso grande desafio também, né? Para outras, como eu falei, né, para outras categorias em estados e municípios, isso, nem a isso se chegou ainda, né? Um outro tema que é importante, assim eu vou encaminhando aqui para não ficar falando muito, a gente poder conversar, né? Diz respeito à pouca identidade dos AFAS como servidor público federal e um passo além, né, como classe trabalhadora. Essa é uma dimensão que eu acho que é importante problematizar, né, porque o movimento sindical ele é um instrumento de ação, né, de uma determinada parte da sociedade. Então, no caso, no setor privado, né, a gente identifica mais claramente. Então, existe o dono da fábrica, o dono do comércio, e existem os empregados, né, os trabalhadores que estão na fábrica, que estão no comércio, né? O sindicato justamente parte, né, da ideia, e a própria legislação trabalhista brasileira é fundada na ideia de que existe uma hipossuficiência da parte dos trabalhadores, né, dos empregados. E, portanto, a ação sindical ela é justamente para que a negociação com a empresa, com o patrão, né, não se dê no âmbito individual, mas se dê em alguma esfera coletiva. É curioso que a reforma trabalhista de 2017, uma das grandes novidades que ela trouxe, né, foi justamente aumentar o leque de possibilidades de negociação individual, né? Então, no setor privado, hoje, existem vários temas, por exemplo, participação em lucros ou resultados, em que é permitido a negociação individual, né? Então, a gente imagina, né, que há uma assimetria de poder, né, em relação a grandes empresas que hoje em dia podem negociar individualmente esses planos, questões de jornada também, enfim. No caso, então, do setor público, né, a, a ação coletiva por meio do instrumento sindicato, né, ela justamente existe para garantir, além, né, de um fortalecimento pelo coletivo de uma ação que individualmente não daria resultado, um elemento a mais, né, que é uma proteção, né, em relação ao empregador que tem condições de fazer deslocamentos de função, por exemplo, né, como, eventualmente, punição para a ação sindical. Então, o que a gente identifica, né, e percebe é que no âmbito do setor público também, né, é necessária essa identificação de que o servidor público ele faz parte de forma mais ampla, né, da classe trabalhadora brasileira, né? E aí as pautas mais gerais, né, e ontem a gente teve uma pauta mais geral que foi aprovada, é a questão justamente da isenção do imposto de renda para pessoa física, né, nesse valor até R$ 5.000. Essa é uma pauta que não afeta diretamente a categoria dos AFAs, né, mas ela ganha força na medida em que o movimento sindical como um todo participa da campanha e apoia, enfim, e faz pressão para essa aprovação. Por quê? Nós também estamos vislumbrando no horizonte mais amplo a necessidade, por exemplo, de realmente aumentar faixas do imposto de renda pessoa física. Hoje são apenas 5 faixas, né? Ter reajustes anuais com base na inflação, porque só isso já vai comendo
né? Essas isenções. Então, aí sim são demandas em relação ao imposto de renda que afetam diretamente a categoria, né? Um exemplo que talvez seja o mais importante do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira, mais recente, é o movimento que as centrais sindicais fizeram em relação à política de valorização do salário mínimo, né? As categorias, elas não têm, muitas delas, né? Se pegar trabalhadores da indústria metalúrgica, química, bancários, não tem a remuneração nem próxima do salário mínimo. Mas encamparam essa bandeira porque entendiam que era uma pauta para além do corporativo de cada categoria, né, e mesmo das centrais sindicais, mas que isso teria um impacto na sociedade do ponto de vista de dinamização da economia e até mesmo afetar pisos de categorias, né? E isso foi assumido como uma bandeira das centrais sindicais já lá no primeiro governo Lula, e essa política passou a existir, né? Ela foi descontinuada entre 2019 e 2022, mas foi retomada já em 2023, e isso tem um amplo impacto sobre redução de desigualdades, né? Então, o que eu digo, quando a gente se identifica, né, como com uma classe mais ampla, né, a gente pode usar a nossa capacidade de organização, de mobilização e de influência para assumir algumas pautas que não diretamente vão nos afetar, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mas que, por outro lado, ajudam, quando aprovadas, a chegarmos em pautas que aí afetam a nós diretamente, como eu mencionei, em relação, por exemplo, ao reajuste anual das faixas do imposto de renda. Essa identificação, né, como classe certamente nos favorece, né? Então, são alguns temas, né, que a gente pôde conversar ao longo desses últimos meses, inclusive lá desde o quinto CONAFA, né, que eu acho que eu queria trazer aqui como algumas ilustrações, né, do ponto de vista da importância desse tema, né, da mobilização sindical, especialmente nesse momento em que vocês estão recebendo novos colegas, né, que entraram no último concurso nacional unificado. Me parece que muitos já tomaram posse, né? Inclusive Mato Grosso, se não me engano, 2 ou 3 participaram lá, inclusive, da atividade que a gente fez. E o trabalho de sindicalização imediata, né, que vocês têm feito é importantíssimo, né? E também contar a história do sindicato, né? Para essa identificação como classe trabalhadora, né, entender a história do sindicato, esses 25 anos, a história da categoria, e ir vinculando aos movimentos mais amplos que aconteceram aí na história, né, inclusive sindical, é fundamental para a gente ir entendendo que fazemos parte de um movimento mais amplo, né? No caso de vocês, tem Funacate, tem Funacef, né? Tem novos instrumentos, né, como o Servir, o Instituto Servir, né, que o Janos mencionou, enfim, são o próprio DIEESE, né, enfim, são instrumentos que a classe trabalhadora vai usando para potencializar suas ações. Então, assim, com isso eu vou encerrar, porque eu acho que eu cheguei no tempo, talvez tenha até passado um pouco, mas justamente porque, de fato, o que importa aqui é a gente poder trocar ideias e conversar, né? E eu queria colocar esses elementos inicialmente para ilustrar, então, a nossa conversa. Tá certo? Eu não sei como é que eu faço aqui, se eu tenho que desligar alguma coisa ou não. Não, é isso mesmo, fica aí, Tomás, por favor. Tá certinho. Você tem um registro aí das perguntas? Eu não estou vendo aqui. Assim, esse Telegram aqui, para mim, é uma novidade, ainda mais essa transmissão aqui. Então, eu nem sabia que eu podia ter ficado com a cara aberta aqui para saudar o Janos, né? Não, eu estava escutando o Janos, mas não sabia bem se eu respondi ou não. Mas, enfim, agora estou aqui à disposição para as perguntas, comentários.
Aqui tem um comentário aqui do Enio, do deputado, né, deve estar se referindo ao deputado Pedro Paulo, no Canal Livre sobre reforma administrativa, falou um bocado de coisa ruim, para não falar um bocado de besteira. Quer dizer, tem essa questão colocada aí, né, Tomás, que é um desafio muito grande. Você quer comentar um pouquinho mais da reforma administrativa? Quer dizer, a gente saiu agora um texto que a gente não tem certeza absoluta dele, mas tudo indica que é ele, né? E que agora todo mundo vai estar debruçando. Mas o texto da PEC ele é geral, porque ele vai vir de uma série de outros instrumentos legais, não é isso, Tomás? Sim, pelo que eu acabei de receber, tem uma proposta de PEC, né? E tem um outro documento que são as alterações legislativas, né? Então, agora que a gente vai ver de fato o que daquilo tudo, né, que se comentava e que ele próprio, né, Pedro Paulo falou no Roda Viva, no Canal Livre, o que de fato vai vir, né? A gente tem materiais listando, né, alguns pontos. Eu citei dois aqui que eu acho que são os que podem ser mais críticos, né, para a categoria. Mas eu acho que o que é importante, né, e acho que o Pedro Paulo falou isso lá no Canal Livre, já até como, bom, enfim, colocar essa informação para circular, né? Qual que é o papel, qual que é a posição de fato do atual governo federal em relação a essa proposta, né? Porque o que nós temos conversado em relação com outros sindicatos e tudo, né, é que essa reforma administrativa, ela é uma reforma administrativa para 2027, né, para início do próximo governo, não agora, né? O Arthur Lira, também falando num outro programa de televisão, no Roda Viva, em 2023, eu sempre trato muito dessa fala em atividades. Ele dizia o seguinte, ele dizia que nós fizemos Corte no o seu teto som. de gasto. Oi? Voltou. Lembra que tinha dado uma cortada na sua fala, mas voltou. Tá. Não, é só... Agora vai aqui. Ele falava assim, que quando nós fizemos o teto de gastos, tinham outras reformas. A trabalhista, a previdenciária e a tributária. E para ele, tributária era apenas a reforma dos impostos indiretos, né? E daí ele dizia, nós já fizemos essas, agora só falta administrativa. Isso em julho de 2023, ele falando. O calendário acabou não permitindo, né, que a reforma administrativa, de fato, fosse colocada em tramitação e debate em 2023 ou 2024, né? Outros temas tomaram a agenda legislativa, né? E também, se eu me recordo, lá no 5º CONAFA, já em 2019, o grande debate que se tinha era a PEC 32, que foi uma tentativa de reforma administrativa e teve impactos grandes no âmbito de alguns estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, naquela altura, o governador João Dória, ele aprovou alguns projetos de lei complementar que se antecipavam à reforma administrativa da PEC 32. Então, aqui a gente já tem alguns instrumentos valendo, né? Eu acho que agora o Pedro Paulo apresenta isso justamente no dia seguinte da aprovação do imposto de renda, né? Mas me parece que um movimento para que esse tema esteja com alguma centralidade no debate eleitoral do ano que vem, para ser aprovado eventualmente em 2027, né? Eu acho que agora cabe, né, a gente vai analisar, entrar muito nesse debate e justamente fazer essa questão, né? Qual é o papel do Estado que a gente quer, qual é, né, os servidores públicos, que forma de contratação que se busca, não apenas para carreiras típicas de Estado, né? Inclusive, me parece que ele vai definindo isso aí, né?
mas principalmente para carreiras que têm muitos profissionais, por exemplo, os docentes, o magistério. Isso pensando muito no impacto em estados e municípios. Então, eu acho que aí é o ponto, né? Depois, se for o caso, a gente entra em mais alguns aspectos aqui que a gente tinha identificado já como críticos da proposta, né? Mas por enquanto acho que é isso para permitir mais gente falar também. É importante questão colocada aqui, Tomás. Tem uma outra questão que foi levantada, né? Qual a questão, como é que fica a questão da estabilidade, a proposta do ANFA, né, para a questão da estabilidade, não combater a estabilidade, na verdade, combater o fim da estabilidade, né? É um dos desafios que você comentou aqui, porque esse é um dos pilares da administração pública, que é a questão do servidor público ter estabilidade. É bastante complexa aquela proposta aí da terceirização que vem junto, né, com a reforma administrativa, contratos aí de 5 anos ou de 10, cada hora é uma proposta diferente, a gente vai ter que ver na hora que detalhar a PEC. Ano que foi comentado por você aqui no início, a gente faz parte dos 2 fóruns importantes, né? O Pablo ocupa vice-presidência desses 2 fóruns, que é o FONACAT e o Instituto Servir Brasil. O Instituto Servir Brasil, com atuação direta dentro do Congresso Nacional, apoiando a frente Servir Brasil de atuação parlamentar, e tem o deputado André Figueiredo como presidente da frente. E, no caso específico, no FONACAT, tem as carreiras, nós chamamos de carreiras exclusivas de Estado, mas esse termo está até modificado também, né, Tomás? Agora chama atividades exclusivas, sem nunca ter sido claramente definido quais são essas atividades exclusivas de Estado. Naquela PEC 32, chegou a ter um artigo lá que definia diversos itens das quais a gente considerava que estava enquadrado naquele relatório, o terrível relatório, né, final da PEC 32, onde a gente estaria enquadrado em 2 itens, que é a parte de regulação e fiscalização, mas também aquele relatório trazia conceitos muito ruins para a parte da estabilidade do serviço público. Isso vai ser discutido, lógico, por todo o serviço público, e é um dos grandes desafios que vão nos colocar aí nessas próximas itens que vão, após a aprovação da PEC ser aprovada, na regulamentação dela. Se você quiser comentar alguma coisa dessa também, Tomás. Se não tiver mais nenhuma questão, eu dou uma passada por alguns temas aqui da reforma. Então, tenho aqui uma outra pergunta que fala sobre, vou falar aqui e depois, se você quiser agrupar, né, fica mais fácil. Formação de uma categoria única de auditoria e fiscalização, né, o colega Samarão coloca isso. Nessa reforma administrativa, não seria interessante a formação de uma categoria única de auditoria e fiscalização, como queria o presidente Lula no seu primeiro mandato? Aí depois tem uma outra questão aqui, deixa eu ver se está relacionada. Como o sindicato poderia, né, considerando o contexto atual, onde existe uma dificuldade de participação dos filiados e um cerceamento ao direito de greve, contornar essas dificuldades e conseguir a força de mobilização necessária para conquistar os ganhos almejados pela carreira. Então, o direito de greve era uma das discussões que poderia vir na PEC ou não, né? Também é um tema que está na mesa nacional de negociação à regulamentação da OIT, né? Que é o direito de greve. Pergunta se a gente já estaria contemplados como carreira típica de Estado, né? Eu comentei aqui que não há uma definição clara de que é uma carreira típica de Estado ainda, né? E como combater o cerceamento do direito de greve, outra colocação aqui colocada pelo Oscar, pelo Luciano e Rafael, né? Os 3 que fizeram essas colocações. Então, você tem aí o direito de greve, bem colocado, a questão da carreira exclusiva de Estado e o agrupamento em uma única carreira de auditoria. Se você quiser comentar esses 3 temas, O que a gente identificava nas conversas aí sobre essa proposta de reforma administrativa é o estabelecimento de uma tabela única, né, que seria estabelecida e definida pelo governo federal. Seria uma tabela única remuneratória das carreiras do serviço público. Aí, se a gente pensar por aí, né, é uma das possibilidades de criar uma carreira única de auditor fiscal, por exemplo, unificando para os estados, né, para os sistemas estaduais de auditoria, vigilância
fiscal, né? E me parece que vocês têm uma relação, né, com os sindicatos estaduais, enfim, com as categorias que são correlatas a de vocês no âmbito estadual, né? Como essa proposta de reforma ela pretende ser vinculante para estados e municípios, então, eventualmente, uma tabela única poderia ser por aí. Essa tendência de carreiras únicas em âmbito nacional, a gente começa a ver, por exemplo, na educação. Porque se a gente pegar a carreira do magistério, professor de educação básica, por exemplo, é basicamente a mesma carreira, especialmente em estados e municípios, né? Hoje existe um piso nacional para os professores, né? As jornadas são iguais também, ou seja, daria para se criar, como é a ideia, né, inclusive dentro desse sistema único, desse sistema nacional de educação, né, que recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados, de uma carreira única. Então, eu acho que a reforma administrativa pode ser um espaço para isso. O que me parece que vai estar presente é essa questão da tabela única, né, remuneratória. Uma outra dimensão que eu vou aproveitar para falar aqui é em relação a essa questão de metas, né, e bônus associado a cumprimentos de metas. Ou seja, uma regulamentação em âmbito nacional também, no setor público, para programas de definição de metas e bonificação referente a atingimento de metas. Isso já existe, né, em muitas categorias, inclusive da União, se generalizou muito no âmbito de estados e municípios, né? Aqui mesmo no estado de São Paulo, a Secretaria de Educação tem um programa de metas e bônus, né? Isso é remuneração variável, né? Isso não incorpora o salário e, obviamente, não tem nenhum rebatimento do ponto de vista de cálculo de aposentadoria, valor do benefício, né? Portanto, é uma flexibilização de remuneração que certamente está presente agora na proposta do Pedro Paulo, porque era um dos pontos mais debatidos por ele, né, de fazer esse processo de estabelecer metas e associar bônus a isso, né? Do ponto de vista da questão da estabilidade, né, o Ministério da Gestão e Inovação ele tem um sistema de desenvolvimento na carreira, né, e esse sistema de desenvolvimento da carreira é, na verdade, uma avaliação individual para ser um critério que vai definir a progressão ou não na carreira do servidor, né? Então, eu acho que a reforma administrativa ela vai pegar muito por aí para aí permitir mecanismos que facilitem, né, o desligamento do servidor público por não atingimento de metas, enfim, de alguns critérios estabelecidos pelo governo para seguir ou não na carreira. Então, aí flexibilizaria a estabilidade, inegavelmente. Me parece que é a partir daí que o Pedro Paulo vai pegar para ampliar as possibilidades de desligamento de servidores, né? Aí a questão temporária eu já tinha falado, né? E em relação a carreiras, tem uma padronização proposta para que as carreiras tenham no mínimo 20 níveis de progressão até o nível mais alto, né? E também para que haja uma redução do salário inicial, né? Então, o salário inicial da carreira vai ter que ser no máximo 50% do salário final, né? Então, eu não sei se isso vai entrar mesmo na proposta, mas a ideia é fazer uma trava, de fato, né? Pensando aí unicamente do ponto de vista de gasto salarial, né? Então, essas são algumas outras questões aí. Eu não sei o quanto afeta vocês, mas tem também, tinha muito debate sobre teletrabalho, né? E eu acho que, em princípio, a proposta deve estabelecer uma, uma regra geral de apenas um dia na semana para teletrabalho
E aí, se isso fosse ampliado, cada órgão de governo vai ter que justificar, né, e associar isso a parâmetros de desempenho. A questão do direito de greve, ela está. Esse é um debate que está no âmbito do STF, mas, obviamente, é também uma matéria legislativa, né? Mas eu acho que o grande fórum de debate sobre isso hoje é o Supremo, né? E é essencial, na verdade, né, que o Legislativo e o Supremo, né, primeiro, façam as regulamentações necessárias associadas à adesão do Brasil à Convenção 51 da OIT, né, porque ali estabelece a negociação coletiva, mas dá também alguns parâmetros para a greve no setor público, né? Então, eu acho que o grande salto, né, seria de fato ter isso plenamente regulamentado e vigindo da União ao município, né, ou seja, passando por todos os entes. Um regramento é importante que haja, né, ah, porque existe esse debate em torno de serviços essenciais, né, e normalmente hoje, né, em praticamente todos os setores públicos, né, eles são considerados essenciais. Então você limita muito a forma de atuação. Eu acho que vocês têm experiências aí, né, nos comandos e tudo, de formas de fazer com que o ritmo de trabalho, né, seja diferenciado, e isso afeta, né, o, o desempenho, né, da função e equivale, né, praticamente a uma greve. Então, acho que os contornos a isso no dia a dia, na ação sindical, vocês conhecem, né? Mas o ideal é que se fizesse essa regulamentação, né, de forma transparente, né, de forma justa, para garantir, né, que esse instrumento também seja disponível para setores, categorias que têm uma essencialidade, né? Então, acho que são esses os pontos que eu ia falar aqui. São questões importantes, se você ver, né? A gente conseguiu enfrentar a PEC 32 naquele momento bastante difícil, que era na época da pandemia, não podemos esquecer isso, né, Tomás? A gente não conseguia fazer grandes mobilizações porque era completamente inviável do ponto de vista de saúde pública você colocar pessoas, aglutinar movimentos e tudo. Nós estamos numa questão agora diferente, onde alguns dados falam que são 12 milhões de servidores, quando você pega a esfera municipal, estadual e federal. Todos vão ser afetados por essa proposta de reforma, porque ela traz, naquilo que foi falado até agora, travas de aspecto tributário para estados e municípios. Então, na verdade, todo mundo vai ser afetado, todos os poderes podem ser afetados, né, porque notifica critérios aí para o Poder Judiciário, Ministério Público, magistratura, e ela vem com arcabouços, porque se parte dos instrumentos legais vão ser feitos por alterações que podem ser projetos de lei ou projeto de lei mais simples ou projeto de lei complementar, que não precisa de um quórum tão qualificado de 308 parlamentares para votar uma PEC, não é isso, Tomás? Então, os desafios vão ser muito grandes para o movimento sindical como um todo, porque ela vai trazer instrumentos que podem facilitar regulamentações, falam-se até 70 instrumentos legais, aí, projetos de lei e outras formas aí complementares de legislação, que é um quórum menos qualificado, um quórum mais baixo de aprovação na Câmara e no Senado, no Congresso, que a gente tem um perfil hoje muito complexo, do ponto de vista de um Congresso mais conservador, com menos participação dos trabalhadores e de maior desafio para essas conquistas dos nossos direitos. Então, aí nós teremos um longo caminho de enfrentamento, não vai ser uma questão simples, mas é aquilo que foi colocado aqui nessas discussões. A gente tem que estar bastante atento, estar participando. Nós enfrentamos a PEC 32, no momento que ela era muito pior de enfrentamento, e conseguimos, naquele momento lá, não arquivá-la definitivamente, né, porque ela está lá, continua lá até hoje o relatório, veio agora com esse novo formato aí, não deixa de ser. Algumas delas já vinham sendo implementadas, né, Tomás? Porque
20 níveis de carreira, praticamente nas negociações que o MGI conduziu, incluindo a nossa, já foi com 20 carreiras praticamente hoje para todas as carreiras do serviço público, 20 níveis, né, ali dentro. E agora vem com essas outras possibilidades, que são níveis, estabelecer limites inferiores e relacionados ao teto, com padrões de valores e tudo mais. Então, tem muitos desafios para a gente fazer. Eu acho que é importante a gente estar atento. O DIEESE vai fazer os estudos complementares, importantíssimos, né, Tomás? Porque o texto, a primeira vez que alguém viu um texto escrito, até então vinha as entrevistas do Pedro Paulo. E esse texto escrito ainda sem a assinatura dos 171 deputados que são necessários para apresentar. Mas isso não vai, do ponto de vista desse congresso que nós estamos comentando, não vai ter dificuldade de conseguir 171 assinaturas, infelizmente. Nós temos que ver esse aspecto. Então, Tomás, eu acho que se a gente já puder ir fazendo as considerações finais, né, para a conclusão, tem uma outra colocação aqui final, como manter a atratividade no serviço público com essas novas regras, se hoje já temos dificuldades em manter os servidores existentes e de conseguir novos. Né, um exemplo hoje aí é que das 200 vagas de auditor fiscal federal agropecuário, que a Gisele bem destaca aqui de São Paulo, 190 foram preenchidos, ainda 190 não, 180 foram preenchidos, ainda faltam 19, né? 181 preenchidos, faltam 19 vagas para serem preenchidas. Na área técnica de fiscalização, tem 140 vagas disponíveis que não foram preenchidas. Um número fora outros, só desses dois exemplos. Então, assim, como manter a atratividade, né, sobre esse aspecto. E para as considerações finais, Tomás, a Raquel também aqui no Mato Grosso, né, elogiando as suas colocações aqui. Então, nós já vamos indo para as colocações finais. E com você, então, Tomás, por favor. Perfeito. Eu acho que em relação à atratividade, isso passa também por uma questão geracional que a gente está vivendo, né? Muito se fala dos jovens, né? Pessoas que nasceram do ano 2000 para cá, né? E, portanto, estão iniciando no mercado de trabalho. Em geral, de fato, existe uma busca por flexibilidade, né? Por poder trabalhar mais de casa, ou mesmo não existe mais aquela ideia de entrar numa carreira e cumprir 30 anos nessa carreira até a aposentadoria, né? Isso vale para o setor privado e a gente agora vê também para o setor público. O atrativo salarial, eu acho que ele já não é mais tão determinante assim, principalmente para os jovens de hoje. A gente tem observado isso em algumas movimentações, né, de admitidos, desligados, por exemplo, no setor privado. E o que ainda existe, né, como atratividade, de fato, principalmente para quem está com mais idade, né, a partir de 40 anos, por exemplo, é a estabilidade ainda, né? O nosso grande desafio, né, seria justamente que o fato de ser um servidor público fosse um atrativo. Né? Eu quero estar nessa carreira porque me interessa atuar ao serviço, né, do público, seja ele em que dimensão for, né? Eu quero atuar como auditor fiscal, eu quero atuar como professor, né? Enfim, eu acho que, mas inegavelmente que a gente precisa ainda trabalhar com a valorização salarial, né? No caso dos professores, isso, quando se criou o piso nacional, o objetivo era esse, né? E uma das metas do Plano Nacional de Educação, planos estaduais, é justamente equiparar a remuneração de professor à média de remuneração dos ocupados com o ensino superior, por exemplo, né? Vocês têm uma meta também de valorização salarial em relação a outros cargos de auditoria, né? Eu acho que um desafio que se colocou também, isso vai, à medida que a gente vai qualificando, né, o debate, a negociação, a gente vai percebendo que existe o poder judiciário. E o poder judiciário, muitas vezes, ele atua contra interesses trabalhistas, né? Por exemplo, toda essa discussão de contratação temporária, que a gente vai ver agora de novo na reforma administrativa,
uma decisão do STF de 2023 foi crucial para isso, né? Quando o STF decidiu que não é obrigatório a contratação via regime jurídico único para o setor público, né? E aí, então, muitos estados, municípios que já contratavam temporários há muito tempo viram essa prática legalizada. Então, negociar com o judiciário é uma outra dimensão que a gente vai começar a ver, né? E pode ser interessante que nesse processo de tramitação da reforma administrativa a gente tenha justamente o Edson Fachin como presidente do STF, né? Enfim, eu acho que o mundo que a gente encontra do ponto de vista da negociação sindical no setor público é um mundo muito mais exigente do que a gente viveu até agora, né? Eu acho que as nossas questões problemáticas, né, elas vão exigir de nós, né, um projeto sindical muito mais definido e principalmente uma visão em relação ao Estado e o que significa ser servidor em nome desse Estado. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? É, e, e acho que como desafio também que fica, né? Que tem tudo a ver com o nosso debate aqui, né, é justamente, dentro dessa visão do Estado, a própria visão da política econômica e fiscal, né? Porque o recurso de valorização de carreira, de plano de carreira e tudo, ele decorre da arrecadação de impostos, né, e da disputa orçamentária. E essa disputa é clara, né? Diariamente a gente vê isso na imprensa, que tem que fazer corte, tem que fazer ajuste, enfim. Então, eu acho que a agenda que se coloca daqui para frente é uma agenda marcada pela redução de desigualdade, portanto, quem ganha mais vai precisar pagar mais imposto. E eu não estou falando de auditor fiscal, né? Eu estou falando de quem realmente está no topo da pirâmide, inclusive dentro do Estado, né? Não é por acaso que o Pedro Paulo usa os super salários como um mote da reforma administrativa, né? De fato, colocar instrumentos para que o teto do serviço público esteja valendo, enfim, né? Mas a grande disputa é orçamentária, né? Quando a gente vê que metade do orçamento da União praticamente não há debate em relação a isso, né? Que é o orçamento financeiro, né? Que faz a rolagem da dívida pública, é como se esse orçamento não existisse, né? Eu acho que nos próximos 10 anos essa agenda vai estar colocada, porque a gente vai vivenciar a plena implementação da reforma tributária, dos impostos indiretos. Eu acredito que a questão de tributação da renda e da riqueza, a partir dessa isenção para quem ganha até R$ 5.000, ela entra em outro patamar. Então, provavelmente o próximo governo vai avançar nisso também, né? A gente vai precisar olhar a tabela de imposto de renda, aumentar faixas, né? E criar uma política de correção inflacionária anual disso. Então, eu acho que a gente entra em outro patamar também para esses temas que afetam a questão remuneratória, né? Que é um tema fundamental, inclusive, para a mobilização da categoria, né? Então, acho que com esse ponto eu encerro por aqui, agradecendo muito a atenção, né, e as questões que vieram. Agradecer aqui a participação do Tomás, do Diese. Nós temos satisfação e a honra de participar efetivamente como filiado nesse importante. É um departamento, mas não é verdade, não é um departamento, né? Uma ferramenta de defesa dos trabalhadores, mantida pelos sindicatos e criado por sindicatos dos trabalhadores. Então, fazer parte do Diese para a gente é bastante importante. Estar aqui hoje, tendo a oportunidade de ouvir você falar, mas também muito importante para nós todos. Fica aqui já o convite feito, né, pelo Luiz Eduardo, que o Luiz Eduardo teve que sair rapidamente para o horário de voo dele, nosso diretor, secretário de formação, nós vamos começar esse projeto começando aqui em Brasília, com os filiados daqui de Brasília,
com participação do Tomás, e onde a gente repete um pouco o que foi feito nos outros estados, mas um momento de diálogo, de discussão, de aprofundamento do conhecimento de atuação sindical e também dos instrumentos para enfrentamento desses desafios que foram colocados aqui pelo Tomás e que a gente já vinha alertando, né, da questão da reforma administrativa. Começa aqui em Brasília agora em dezembro, depois no ano que vem a gente vai para outros estados onde ainda não ocorreu. Isso está sendo acertado com os delegados sindicais nessa estrutura. Antes disso, nós temos um importante congresso nosso, o CONAFRA, no Rio Grande do Sul. Esse evento aqui agora faz parte dessa preparação para o CONAFRA. No CONAFRA, nós temos as diretrizes que vão ser debatidas, os painéis de discussão. No momento, vamos estar com aproximadamente 200 delegados, né, eleitos, delegados natos, participando, votando, discutindo, trazendo instrumentos de fortalecimento da nossa luta e das nossas conquistas. Ficam todos convidados para participarem, assistir. Nós vamos gravar diversas partes, né, do CONAFRA. Os colegas que apresentaram diretrizes apresentaram todas elas em lives. As lives estão gravadas, as delegacias sindicais podem reproduzir. Este evento de hoje, que também está gravado, pode ser reproduzido em outro momento para discussões internas. Forte abraço a cada um dos colegas que nos assistiram aqui, aqueles que vão nos assistir em outros momentos por causa da gravação, sabendo que esses desafios que são colocados e que nós enfrentamos desde o momento em que a carreira nossa foi criada, nós continuaremos com a mesma determinação de enfrentamento e contamos com todos juntos, porque esse é aquele velho slogan e o único que a classe trabalhadora conhece, que é quando nós unimos é que a gente consegue vencer. Um abraço a cada um de vocês e até breve no nosso CONAFRA para sairmos mais fortalecidos.